Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill, então, ele é um autor e empreendedor norte-americano que viveu entre 1883 e 1970. E ele é, sim, o famoso autor daquele famoso livro Pense e Enriqueça, que foi lançado em 1937 e se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Os ensinamentos dele, desse livro, do Napoleão Hill, influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Sabe por quê? Porque o Napoleão Hill passou nada menos do que 30 anos da vida dele pesquisando pessoas bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, para aí então estar formando, estar criando, estar fazendo uma filosofia do sucesso. Como é que a pessoa faz para alcançar sucesso nessa vida? De acordo com Spencer Johnson, lá no livro O Estranho Segredo, há apenas 5% da população planetária que encontrou esse segredo, que descobriu como é que se faz. E aqui no livro O Mais Esperto que o Diabo, ele diz que são apenas 2% que não estão alienados, que não estão se deixando guiar pelo medo e assim sendo guiados pelo diabo para a falta e a escassez do berço ao túmulo. E então eu gosto de ler essa parte do Napoleão Hill para mostrar quem é ele, para que se a gente tiver alguma reserva, eu teria um livro desse com esse título, e aí eu vou saber que aqui no livro, o conteúdo do livro é uma entrevista com o diabo. O que eu quero saber do diabo? O que ele tem a dizer? Não me interessa, a menos que nessa entrevista ele tenha descoberto dele porque ele existe, onde ele mora, como ele ganha o controle da mente das pessoas e principalmente como qualquer um pode vencê-lo. Aí me interessa completamente, porque se é ele que pega a gente e leva para a falta e para a escassez, então eu quero me livrar dele. Porque a nossa busca por aqui é viver a plenitude da vida que Deus está sonhando para a gente, não é? Oprah Winfrey, que eu gosto tanto, nossa, acho ela minha ídola. Ela é minha fã, então eu adoro ela porque ela não nasceu em berço de ouro nem com sangue azul, não, pelo contrário, nasceu preta e pobre e até renegada pela própria mãe, e hoje é uma das mulheres mais ricas do mundo, mais poderosas, e ela diz que ela vive o sonho divino para ela na plenitude dele. Ela não é só rica financeiramente, porque o Napoleão Hill diz ali no Pense e Enriqueça também que não é questão de riqueza, só riqueza financeira. É óbvio que dinheiro é super importante, porém com dinheiro, sem saúde, sem amizade, sem familiares, sem vida social, sem amigos, sem paz de espírito, eu acredito que ninguém vai, o dinheiro não compra essas coisas. E aí então ele diz que esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana, porque ele diz que tudo passa pela mente humana. Nós estamos vivendo aquilo que a gente está pensando. A gente pode se deixar levar pelo meio. E já que a gente nasceu pobre, a gente morrer pobre, ou a gente pode mudar. Como é que a gente muda isso? Mudando o nosso pensamento. A gente é aquilo que a gente pensa. E aí, só para concluir, antes de começar o próximo capítulo, ele diz, quando você terminar esta história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. E aí pronto, me ganhou. Com certeza esse é o livro que eu quero ler. E aí então, no capítulo... Foi o 8º capítulo que nós terminamos. Esse foi o capítulo do propósito definido, que ele diz que quando a gente tem um plano e que a gente tem um propósito definido, ainda que esse plano não seja muito forte, que ele seja fraco, ele vai fatalmente acontecer. E se não acontecer, nós vamos ainda, assim, apoiados nesse propósito definido, na força desse propósito definido, saber que é uma derrota passageira, que não é para sempre, e aí a gente vai continuar insistindo, vai continuar tendo esse propósito, e aí a gente vai aparecer um plano
maravilhoso, vai aparecer aquela coisa como uma ideia grandiosa, uma eureka, e acredito que é como ali o Ho'oponopono diz, quando a gente usa aquela ferramenta, o cipote. O Joe Vitale diz que é uma ferramenta que nos ajuda a trazer, a limpar memórias que fazem com que ideias aflorem. Ele diz que há ideias que podem trazer muito dinheiro. Eu fiz um vídeo só sobre isso, eu deixo aqui se quiser ver. Então, a última pergunta do vídeo anterior foi: um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? E aí ele diz: por meio da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. E desenvolve a resposta aqui, tá no vídeo anterior, tá bom? Então, a gente entendendo, ele tá trazendo aqui, quando ele diz que a gente vai entender mais sobre Deus, ele falando aqui então das leis naturais da vida, que essas são absolutas e essas regem para que todo mundo seja mais ou menos que, entre aspas, obrigado a estar se dirigindo para o caminho que leva para a luz, eu acredito. Então, o capítulo 9, o título é Educação e Religião. Isso é coisa profunda. Sua Majestade, e ali no início, gente, ele disse que só daria entrevista se o Napoleão Hill o tratasse de Sua Majestade. Vamos voltar à discussão de assuntos mais leves e mais concretos e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas. Estou interessado em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis, ricas e pobres, doentes e saudáveis. Em resumo, estou interessado em tudo que pode ser usado por seres humanos de tal forma que a vida possa pagar dividendos satisfatórios como retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver. Olha que pergunta super interessante para a gente, né? Já pensou se ele revelar aqui o que é que pode ser usado por nós para que a vida possa nos pagar dividendos satisfatórios? Porque a Catherine Ponder, ali no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, ela diz que é nosso destino divino ser bem-sucedidos e que Deus tem todo interesse em nos ajudar. Então, cabe a gente estar pedindo essa ajuda. Ali no livro Universidade do Sucesso, do Og Mandino, tem uma passagem que a vida diz a um moribundo: se você tivesse pedido mais a tempo, eu teria dado. Então, quer dizer, e aquela outra coisa, bata e a porta abrirá, aquele que pede recebe. Então, né, vamos ver como é que ele vai esclarecer, vai nos dirigir para nos tornarmos pidões. Muito bem, vamos ser definitivos. Você pegou minha ideia. Sua Majestade tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos que a maior parte das pessoas não consegue nem entender, nem usar na solução dos problemas. Poderia isso, de alguma maneira, ser um plano definido seu para responder às minhas questões utilizando-se de respostas indefinidas? Se esse é seu plano, é um truque astuto, mas não funcionará. Vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos que, por sua vez, crescem diretamente ligados à indefinição. Olha, gente, estou bem... Prestar atenção que as perguntas dele são tão longas que a gente até acaba esquecendo o que ele perguntou. Mas o básico, eu acredito, é que ele quer que ele diga coisas sobre as misérias, os fracassos que acontecem, que crescem na vida da gente, diretamente ligados à indefinição. Aquele que ele diz, quem não tem um propósito definido, está nas mãos dele. Por que não permitir-lhe contar mais sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam os princípios da definição? Então, ele pedindo a ele para falar sobre misérias e fracassos que levam as pessoas a ele e que estão ligados à indefinição, e ele rebate dizendo: por que não querer saber sobre prazeres e sucessos daqueles que aplicam o princípio da definição, ou seja, exatamente o contrário.
Observo que algumas vezes pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam. Uau! O que é então? Nossa! Geralmente nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas que adquirimos. Vamos por partes para a gente entender bem. Então, ele disse aqui que então às vezes as pessoas descobrem que conseguiram alguma coisa e depois para frente descobrem que não é aquilo que elas queriam, né? Então ele dizendo que nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas que adquirimos. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período, este sim é um alienado. Então eu acredito que é aquela coisa bem direta assim para quando eu penso, mas é assim mesmo. Também tudo passa, né? Vai passar um dia, eu vou levando, eu vou aguentando até ali na frente. Também eu já tô com quase virando ali o cabo da Boa Esperança, então já daqui a pouco passa. Então eu acredito que é essa. Como que é, né, essa quando a gente se entrega assim, quando a gente perde aquela vontade, aquela coisa mesmo pela vida, aquela excitação pela vida, então a gente fica ali, pode o que vier tá bom. Então é aqui que ele diz, qualquer um que se submete a coisas que não quer, ou seja, quando a gente tá dizendo que tá bom e a gente sabe que não tá bom por um longo período, este sim é um alienado. E ele já falou lá que todos os alienados, que somos 98% de alienados, aqui é ele que está dizendo, porque o doutor Haroldo Dutra Dias disse ali no canal dele Espiritualidade e Vida, quando estava falando de espíritos imperfeitos, alguém disse, somos todos imperfeitos. Ele disse, somos é muita gente, mas aqui é o diabo que está dizendo que somos alienados, 98% da população são alienados, apenas 2% estão longe das garras dele. E o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Elas devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são, dessa forma, ligados eternamente por essa vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos? Perguntinha, como diz o professor Hélio Couto, né? Essa perguntinha. Vamos ver como é que ele vai responder. Primeiro, deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. O atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição. Então, ele desejando aqui que as mentes que não se harmonizam, que casaram ali do lado dele da cerca, deveriam ser forçadas a permanecer juntas, porque quanto mais elas estão ali se desarmonizando, mais elas estão alienadas, mais elas estão na indefinição e mais elas estão nas mãos dele. As pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever e que acaba sendo impraticável para elas tirar da vida o que elas mais querem? Dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. E aí eu acredito que aqui, com isso, ele está querendo dizer que se a gente ali falando de casal, se a gente quer mudar o outro, a gente deve mudar alguma coisa dentro de nós. Aí o outro, nós somos espelhos, aí o outro muda.
Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Cada pessoa deve a si mesma o dever, então, de cumprir o destino dela de ser bem-sucedida. Além disso, se a pessoa tem tempo e energia extras e que não são necessárias para preencher seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar outros. Isso não é uma atitude egoísta, e egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade? Mantenho exatamente a mesma frase que lhe disse antes, de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. Mas aqui o Napoleão Hill está se fazendo de desentendido, que ele diz que o maior dever é com relação a nós mesmos, mas ele conclui dizendo que depois a gente deve assumir a responsabilidade de ajudar outros. Então ele não está dizendo que deve ser egoísta aqui. Uma criança não deve algo no sentido de dever aos pais que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade? De forma alguma, é exatamente o oposto. Os pais devem às crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento. Olha aqui que responsabilidade. Então ele está dizendo aqui que tem os pais, né? Aquela coisa então de quando, nesse caso, de estar dando tudo que a criança quer, tudo de material que ela quer, e está também, como ele está dizendo, mimando, eu acredito que tira dela aquela força para ela estar entendendo como é que as coisas acontecem, como é que as coisas chegam até a gente, e até a dar a ela, ele fala ali no livro Pense e Enriqueça também, a inteligência, a noção da grandeza do trabalho. Entendo o que você quer dizer. A sua teoria de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem, se tornarem indefinidos em todas as coisas. Você, Majestade, acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade, que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente e que presentes que não são merecidos, sejam de que natureza forem, podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção? Isso está correto? Você conseguiu colocar minha filosofia de forma perfeita. A minha crença não é teoria, é um fato. Então, olha aí, gente, a necessidade é um professor de grande sagacidade. E eu acredito que quando a gente ensina, deixa a criança perceber o valor do trabalho, ela nem precisa passar por necessidade, porque aí ela vai saber que a ação é necessária quando ela quer alguma coisa, que alguma coisa se realize, e que a parte dela sempre é necessária, está sendo feito. É óbvio que não é trabalho infantil, não é trabalho enquanto você é criança, não é isso. É aquela coisa de crescer com essa noção, de entender isso. Então você não advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis? Pelo contrário, advogo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com um propósito definido. Ele batendo aqui então na tecla do propósito definido, até na oração ele desbanca então ele. Eu nunca pensei na definição de propósito como sendo uma oração. Como ela pode ser? A definição é, em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se. Ela, na verdade, posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar
fins definidos, apropriando-se da grande fonte universal de inteligência infinita. Essa apropriação, no caso de você estar interessado, ocorre por meio da definição de propósito, persistentemente perseguida. Então é aquela coisa que ele já disse também, se a gente tiver a definição de propósito, mas ali no meio do caminho a gente começar a titubear, a gente começar a se auto-sabotar, a não fazer, aí também ele pega de volta. Ele faz com que a gente se realiene. Por que a maioria das orações falha? Elas não falham, todas as orações trazem aquilo pelo qual se rezou. Mas você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Agora você diz que todas as orações trazem resultado. O que você quer dizer? Não há nada inconsistente com isso. A maioria das pessoas que reza recorre à oração somente após tudo ou mais ter falhado. Naturalmente, elas começam as orações em suas mentes cheias de medo de que elas não serão atendidas. Bem, os medos então são realizados. As pessoas que começam uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vão alcançar o objetivo, colocam em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico. Então, aí ele voltando a falar sobre a fé e o desejo definido. Isso é tudo que se pode dizer sobre uma oração. Uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos. A outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma a responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer, são na verdade muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física por meio do poder de suas próprias mentes. Gente, acho que é a segunda vez aqui que ele chama a gente de preguiçoso, hein? Olha que tá começando, que agora mesmo que ele me enfesou aqui, eu quero ficar mais esperta do que ele. Quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela não deveria conseguir com seus próprios esforços, pode ter certeza de que você está escutando um alienado. A inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e adaptam-se às suas leis. Ela não faz discriminação por definição de um caráter excelente ou de uma personalidade agradável. Essas características ajudam as pessoas a negociarem seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa, mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro. A lei da natureza diz o seguinte: saiba o que você quer e adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá. Olha que interessantíssimo então isso. Olha, gente, não adianta a gente tá pedindo tudo, a vida tem tudo isso, já que eu sou herdeira de Deus, que é dono de tudo, como que eu posso viver assim na falta e na escassez? Então eu quero tudo, mas eu tô totalmente fora das leis, eu não tô seguindo as leis naturais. Então saiba o que você quer, primeiro há que se ter um desejo ardente que deve se transformar em obsessão, como ele diz no livro Pensa em Riqueza, e depois adapte-se às minhas leis, às leis naturais da vida, inclusive aquela lei, entenda e adapte-se à lei da causa e efeito, sabendo que aquilo que a gente manda volta, que aquilo que a gente deseja para o outro volta para a gente, que se a gente estiver buscando oração, se a gente estiver buscando, como ele já citou ali atrás, egoísmo negativo, ganância, não pensar no outro, aí então essa oração não vai chegar, é isso que ele está dizendo, não é? Isso se harmoniza com os ensinamentos do Cristo? Perfeitamente. Isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos.
A sua teoria de definição está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência? A definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado. Por meio do princípio da definição de plano e propósito, o cientista força a natureza a revelar-lhe seus mais profundos segredos. Foi por meio desses princípios que Edison descobriu o segredo da máquina falante, vitrola, a lâmpada elétrica incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana. Então, vocês novinhos aí que não sabem o que é vitrola, então agora pode ser o iPod, né? Ou até o próprio celular, onde a gente pode ouvir música. É um trem que a gente punha ali o disco de vinil, assim, parecia uma pizza assim, preta com buraco no meio, então é isso que é vitrola, tá bom? Então eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento humano. Isso está correto? Exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos por meio de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa sede por conhecimento definido que agora está se espalhando pelo mundo mantiver-se e assim meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos. Eu triunfo na ignorância, na superstição, na intolerância e no medo, mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. Então, aí ele trazendo aqui quais são os pontos que enfraquecem ele. E além desses sentimentos negativos, ainda ele volta a bater nessa tecla das pessoas que pensam por si mesmas. E eu acho interessante como é que a gente pensa por nós mesmos quando nós estamos seguindo alguns dogmas, especialmente dogmas religiosos, que dizem que só aquilo que a gente fizer ali, é só aquela religião que a gente está seguindo que vai fazer com que a gente vá para o céu. Os outros não, eles vão para o inferno. Quando a gente tem essa crença, e aí então a gente ali mesmo onde a gente está indo, tem alguém que a gente não suporta. E aí ele está falando aqui que a intolerância, eu triunfo na intolerância e no medo. E aí tem alguém ali que a gente não suporta, mas essa pessoa também está seguindo o mesmo dogma que eu, então ela também vai para o céu. Aí esse céu ele tem que ter avenidas muito largas, não é? Porque eu não vou passar perto dessa pessoa. Então é aí que eu acho que entra nesse ponto pensar por si mesmo. Ter um pouco de discernimento e ver. Então, se intolerância é uma coisa que ele está citando aqui, que deixa nas mãos dele, como que eu posso não tolerar alguém que está ali indo e nós dois irmos para o céu, não é? Por que você não assume a onipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira? Você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho. A resposta é que ambas as cargas, positiva e negativa da energia, são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada igualmente contra a outra. E assim deve permanecer. E é dessa forma que ocorre a relação entre a onipotência e mim. Representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema do universo e estamos igualmente balanceados uma contra a outra. Se essa força de equilíbrio fosse modificada, mesmo que num ínfimo grau, todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte. Agora você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito. E aí aqui eu me lembro de uma passagem do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que eu estou fazendo no final de semana, em um momento onde se fala de espíritos obsessores.
O Bartolomeu, ele pergunta para... Não sei exatamente se foi Bartolomeu ou Tadeu, um dos dois pergunta para Jesus Cristo por que é que ele não reúne todos os espíritos obsessores e doutrina todos eles e manda para o reino do céu logo de uma vez. Ele disse que é porque tudo tem o seu tempo, que tudo está em equilíbrio, que tudo está como deve ser, que é Deus que está no comando, que ele veio para fazer o trabalho dele. Mas é como se ele dá um exemplo, que é como se um rei chamasse apenas uma única pessoa e pedisse para ele dar conta de todo o reinado dele, de resolver todas as questões de todo o reinado. Então é isso mais ou menos que ele está falando aqui do lado contrário. Ele diz então porque é que não é possível que seja tirada essa força negativa, porque ele já disse que ele é a energia negativa, o lado negativo do átomo, e tudo é constituído do átomo. Então é aquela coisa que se essa força de equilíbrio, há um equilíbrio, está tudo em equilíbrio, se ela fosse modificada, mesmo que no ínfimo grau, então todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de maneira inerte. De matéria inerte. E eu acredito que é ali no livro Kybalion que ele diz que isso da gente ficar entendendo por que é assim, a gente ficar tentando contestar Deus, por que então que tem um negativo e positivo? Não podia ser só o positivo? Que isso é uma coisa que é como se uma criança ali do pré-primário tivesse querendo entender qual a razão e como se resolve o teorema de Pitágoras. Que é uma coisa que não cabe a gente ficar pensando em entender agora. Eu acredito que seja mais ou menos assim. Se o que você diz é verdade, você tem exatamente o mesmo poder que a onipotência. Isso é verdadeiro? Isso está correto. Minha oposição a quem você chama onipotência se expressa por meio das forças que você chama de boas, as forças positivas da natureza. Eu me expresso por meio de forças que você chama de más, as forças negativas da natureza. Tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza. Uma é tão importante quanto a outra. Então, ele aqui deixando claro como é então que isso acontece. Essas forças, elas se equilibram, é por isso que o universo está equilibrado, então uma é tão importante quanto a outra, mas a minha forma de entender é aqui, nesse mundo dual, nessa realidade do relativo, porque ali no absoluto só há o bem, ali no absoluto só há a luz. E a gente aqui, como seres divinos infinitos, que fazemos parte do absoluto, nós estamos aqui então para fazer essa experiência, vivenciar essa experiência humana, exatamente para que a gente possa estar se melhorando, vendo como é que a gente, tendo o nosso livre-arbítrio, como é que a gente caminha aí então entre essas duas forças, como é que a gente, para onde a gente vai deixar se atirar, para onde a gente vai se deixar seduzir, se é pela luz ou pela sombra, né? Quanto tempo a gente vai precisar voltar aqui, até que a gente decida qual é o caminho que a gente vai seguir, até que a gente possa então entrar em fase com o todo, encontrar o equilíbrio e ficar permanentemente na luz, não é? Eu acredito que seja isso, é a minha forma de entender, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando da leitura, que vocês estejam curtindo também os comentários que eu faço. Se vocês tiverem também o jeito que vocês estejam pensando, se por acaso for diferente, se vocês quiserem mandar uma mensagem, ficarei super feliz. Muito agradecida também por vocês que se inscrevem no canal e vocês que compartilham e que curtem o vídeo. Muito obrigada, eu espero contar com vocês para a continuação, então, desse capítulo, desse que é o 9º capítulo, é isso? É o capítulo 9, que está falando de educação e religião. Tá bom? Muito obrigada e até lá. Tchau!